Paz do Senhor, meus queridos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e estou trazendo para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel. Aqui minha revista aqui, ó. Estamos no primeiro trimestre de 2026, tá? Antes da gente começar o vídeo, vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Isso ajuda a divulgar o conteúdo que é feito aqui. Toda segunda-feira, a aula vigente da semana, que vai ser ministrada aí na sua igreja, é postada aqui no canal. Então você tem tempo para estudar, tirar suas dúvidas, pegar material, ver umas curiosidades, enfim, aprender um pouco mais, tá? Se você ainda não está inscrito aqui, considere se inscrever. Hoje a gente está trazendo a lição de número 3 com o seguinte título: Os compromissos dos discípulos de Cristo. Eu estou com a minha revista aqui em mãos e essa lição será ministrada aí na sua igreja no dia 18 de janeiro, tá bom? Vamos em frente, que atrás vem gente. Hoje tem slide pra caramba, eu não estou conseguindo ver aqui, mas acho que são 28 e tem novidade lá pro final do vídeo. Antes também da gente começar essa aula, primeiro comentário fixado, tem o grupo no nosso WhatsApp. A gente troca informação, troca material, se conhece melhor. Tem umas dicas lá de lembrancinha para você dar para seus alunos, você que é professor. Então, primeiro comentário fixado, tem o grupo, você entra, é de graça, tá? Vamos ao que interessa, os compromissos dos discípulos de Cristo. Texto áureo traz Mateus 4:20, que diz assim: Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Imagina você estar trabalhando, levando o seu sustento para dentro de casa, algo que é padrão, né? É comum. Trabalhar é o que se espera do ser humano, né? E alguém chega e te convida para abandonar tudo e seguir essa pessoa numa caminhada. Esse é o cenário que a gente tem aqui em Mateus 4:20. Essa essência radical e urgente do discipulado, a gente vai ver que é algo comum, né? Não é algo, você vê que quase todos, a gente tem pequenas exceções, que é o jovem rico, que Cristo chama e ele não vai, mas todos os outros, quanto a Cristo chamou, foram atrás dele, sem medir esforços, né? Sem aquele termo que o próprio Jesus fala: deixe os mortos enterrar os próprios mortos. O evangelho é agora, ele acontece agora. Então, é algo urgente e é algo também radical, né? Você vê que eles não deixam as redes para mudar de profissão. Não, ó, deixa de ser pescador, vamos ser marceneiro comigo. Jesus fazia lá, tinha lá os seus entalhes de madeira, né? Mas não era uma profissão. Jesus não estava chamando para uma nova profissão, mas para uma reconfiguração completa de vida, né? Uma metanoia. Muito embora, mais à frente a gente vai ver na história de Paulo, na vida de Paulo, que Paulo pregava o evangelho, mas ele também era montador de tendas, tá? Mas entendendo esse momento que Jesus estava ali no Novo Testamento, antes de Paulo, né? Ele precisava de um grupo, ele tinha essa urgência e ele precisava dessas pessoas dedicadas em tempo integral. Hoje a gente sabe que um chamado como esse, que é bem específico, né? Jesus não teve outros apóstolos depois desses, né? Vamos tirar Matias e vamos tirar o próprio Paulo. É um chamado muito específico. Claro que alguns são chamados da vida secular para uma vida de dedicação total e exclusiva da pregação do evangelho, como nós vemos muitos pastores administrando, inclusive, igrejas, vivendo aquilo ali, respirando, abrindo e fechando a igreja, né? Mas a gente entende que há uma urgência da parte de Deus em que você se alinhe com o chamado que é proposto para você. O que quer dizer isso? Que nem todo mundo vai trabalhar em igreja a tempo integral, né? Então, como então a gente vai abandonar algo que paga as nossas contas, né? Como os próprios impostos da época, e também
um recurso para comprar comida e ficar dependente apenas do chamado de um homem que a gente conhece há pouco tempo. Estou falando aqui ainda de Mateus 4,20, né? Desse cenário. Como Jesus fala, vamos comigo, e essas pessoas vão, abandonando tudo, abandonando casa, abandonando emprego. Qual é o segredo? Por que essas pessoas fizeram isso? Confiança, né? Eles confiaram no chamado. Eles trocaram a estabilidade da vida que eles tinham por uma fé que era invisível. Lógico, alguns deles presenciam milagres de Cristo, presenciam maravilhas feitas pelo próprio Jesus, mas alguns deles apenas foram chamados, né? E aí, isso acaba encontrando, como eu disse, através de uma fé invisível, mas numa maravilha que é feita ali por Jesus. Um milagre que é palpável, como a multiplicação de peixe, como a cura de algumas pessoas, como a transformação de água em vinho, né? Então a gente tinha a fé, mas a gente tinha também o milagre acontecendo. Então, para nossa realidade, deixar as redes, né, vai exigir da gente coragem. Quem que abriria a mão do seu emprego hoje para a pregação do evangelho, sem saber o que haveria de comer, ou de beber, ou de vestir, como diz o texto, né? Às vezes a pregação do evangelho, ela vai mexer com a nossa estabilidade, que é uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, talvez ela mexa com o nosso status, né? E aí a impressão que muitos de nós têm ao se tornar crente é que as coisas pioram um pouco, né? Algumas amizades acabam, algumas pessoas somem, algumas portas se fecham. Então, sobre a nossa razão, a gente não evidencia muita vantagem inicial em abrir mão de certos conceitos, certos comportamentos para obter o reino de Deus, né? Para pregar o reino de Deus. Mas confiar em Jesus é descartar todas as circunstâncias ao nosso redor. É crer que Jesus pode e vai nos fazer chegar aonde nós devemos chegar. Aqui na sequência, eu separei um texto, Lucas 9:23, diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu grifei aqui, tome cada dia a sua cruz, porque eu quero falar exatamente desse trecho, né? O que me chama a atenção aqui em Lucas 9:23 é justamente essa parte. Tome cada dia a sua cruz. Ir após Cristo, mesmo sendo chamado um chamado único, vamos colocar assim, tomar a cruz é algo que se repete diariamente. Nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente. É uma sequência de fatos que a gente tem aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas entenda que tomar a cruz é um ato diário. A cada dia temos que carregar a nossa cruz. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, até para a gente já não dar spoiler da revista, tá? Verdade Aplicada diz o seguinte: o discípulo deve honrar o seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Aqui a gente tem quase um contrato social, né? Deus tem um plano e a gente entra com a execução desse plano. A execução, ela não vai se dar pela capacidade do indivíduo, pela nossa capacidade, né? E sim pela confiança que nós vamos ter ou que nós temos naquele que nos chama, o próprio Cristo, né? Ir até Cristo não é ter Cristo como um consultor, como um coach, como um conselheiro, né? Perguntar para ele as dicas de Jesus e aonde aquilo se encaixa na nossa realidade, na nossa vontade. Mas é o contrário, né? É um regime de senhorio absoluto. Jesus fala, manda e a gente obedece. Honrar o compromisso dito aqui, então, significa que quando a vontade de Deus conflita com a nossa vontade ou com a lógica natural das coisas, prevalece a vontade dele. Nós trocamos o eu acho por seja feita a sua vontade, né? No contexto judaico, uma curiosidade a respeito disso, do primeiro século, havia um ditado sobre ser discípulo
que era assim: cubra-se com a poeira de um rabino, né? E aí isso significava que o discípulo ele deveria estar tão perto do seu mestre a ponto da poeira levantada pelas sandálias dele cobrir o seguidor, né? Seguir os caminhos de Cristo, então, não é seguir um mapa que Cristo está colocando na sua mão, mas é andar colado nele, é ter Cristo como ponta de lança. E aí a gente precisa caminhar no ritmo dele, respeitando as suas paradas e respeitando também a velocidade da caminhada. Objetivos da lição: reconhecer a relevância do chamado, ressaltar que o compromisso é a base do discipulado cristão e conhecer a importância de viver segundo a ética ensinada por Cristo. Texto de referência, nós vamos ter dois: Mateus 4, 18, 19 e 21 e Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler aqui primeiro o 18. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Aí o 19 lá do Mateus, né? Do Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, existe uma conexão aqui entre esses dois textos que fala sobre algo que é muito básico na vida do crente: ser chamado e ser enviado. Aqui em Mateus 4, nós vemos Jesus buscando homens simples, né? Vivendo uma vida cotidiana de trabalho, transformando a vocação natural, né, de pescar peixe para uma vocação espiritual, que seria pescar homens. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da pescaria. Tem uma coisa interessante, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui em Mateus 28, a gente tem a grande comissão, a partir do 19, né? A gente tem a grande comissão, que aí vai ampliar o chamado daqueles homens que Jesus chamou para algo ainda maior. Tanto que o termo utilizado aqui por Jesus é todas as nações. Então, pensa aqui comigo. Jesus capta você, te capacita, prega o evangelho para você, e em um determinado momento ele fala assim: olha, agora você está pronto. A partir de agora você vai pregar esse evangelho para outras pessoas. Por todas as nações. Quer dizer, Jesus queria expandir aquilo para o mundo todo, né? O que também vai nos levar a refletir que não existe um discipulado estático, né? Quem foi chamado e veio agora será capacitado a ir, como eu falei para vocês. Quando ele conclui aqui dizendo que estaria conosco todos os dias, a gente tem a garantia de que a nossa missão não será realizada na força do nosso braço, né? Na nossa própria confiança ou se debruçando nas nossas habilidades, mas na capacitação e na companhia do Espírito Santo. Agora, sobre a curiosidade da pescaria, né? Os pescadores de homens que a gente vê aqui no texto, existe uma inversão interessante, né? Não naquilo que é pescado, mas no resultado. Enquanto o peixe que a gente tira do mar, ele morre, né? Porque você tira ele do ambiente natural, e ali você mata o peixe e tal, e vai fazer um peixinho assado, peixinho frito, enfim. O homem, quando pescado, ele é tirado da morte para a vida. Interessante isso, né? Então, Cristo é o único que pode dar vida. Enquanto o homem está lá vivendo a vida dele normal, sem Cristo, ele não está morto fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. Introdução. Ao atender o chamado do Senhor para um viver comprometido com Ele,
assumimos os muitos compromissos que atestam a autenticidade dos discípulos de Jesus. Dentre outros, o compromisso com a igreja local, com o contínuo cuidado pessoal e com ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Tais compromissos contribuem para a nossa edificação, o testemunho cristão e a glória de Deus. Ser crente não é uma confissão de fé. Eu falo isso quase em todo vídeo, né? Mas também não é uma adesão passiva, né? A um local de fé. Não é você ir na igreja todo domingo. Isso não é ser crente, né? Mas ser crente é fazer parte de um pacto, fazer parte de uma aliança. Se a gente reparar em todo o Antigo Testamento, agora começou o ano, eu estou voltando a ler a Bíblia novamente, a gente vai ver muitas alianças. Aliança com Abraão, aliança com Isaac, com Jacó, com Noé, enfim, a gente tem muitas alianças, né? E assumir compromissos com Cristo é uma resposta natural da sua graça. Ele nos amou primeiro e garantiu o nosso cuidado. E aí, sendo assim, nós respondemos a esse ato de amor com a nossa lealdade. O texto aqui, ele vai falar de 3 pilares fundamentais. O compromisso com a igreja, que é o corpo de Cristo, o cuidado pessoal, que além de ser a santificação, também é um cuidado com a nossa própria saúde. Por que o cuidado com a nossa própria saúde? Primeiro, porque você é templo do Espírito Santo. Segundo, porque é possível abreviar os dias, sim. A gente não sabe como é a comunicação da soberania de Deus com os nossos atos. Mas a gente pode reduzir os nossos dias de vida. Você sabe disso, né? Se a gente não tiver uma alimentação boa, se a gente não cuidar da nossa saúde, fazer exercícios, se o próprio texto vai falar que honrar pai e mãe para que nossos dias não sejam abreviados. Então, assim, tem como a gente reduzir os nossos dias. A gente precisa cuidar da nossa saúde também, principalmente, né? Muitos crentes estão partindo, vou colocar entre aspas aqui, antes da hora, por não cuidar da saúde. A gente precisa cuidar. E também, terceiro ponto, terceiro tópico, não menos importante, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, tá? Por meio desses 3 canais, a glória de Deus flui com o objetivo de nos transformar, para que assim o mundo veja em nós o agir do Espírito Santo. Sem o compromisso, o cristianismo vira uma coisa superficial, vira uma filosofia, né? Incapaz, inclusive, de suportar as crises da existência. O crente, ele não tem muito crise de existência, não. Mas o descrente, meu Deus, como ele tem. Para que eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? O crente, ele já sabe tudo porque Cristo já passou para ele, né? E aí, a palavra compromisso, ela assusta num certo ponto. Então, quem quer mais responsabilidade, né? Geralmente, compromisso também quer dizer perder algumas coisas, né? Quase sempre é uma perda de liberdade. Mas o discípulo sabe que a real liberdade é escolher a quem servir. E nós podemos escolher a quem servir. O próprio Jesus fala, é impossível servir a 2 senhores. Ou a de se agradar a um e terá que odiar o outro, né? Mas a gente pode escolher, nós temos livre-arbítrio para isso. Então, o crente turista, ou crente desigrejado, né? É aquele que assiste o culto online, visita várias igrejas, consome vários conteúdos ali na internet. Às vezes esse crente, ele dizima e também ele oferta, mas ele não cria raízes naquela comunidade, né? Ele não serve, ele não se submete a uma liderança local, ele não tem pastor. O pastor é a igreja onde ele está indo, né? E aí, criar raízes numa comunidade local vai exigir que se suporte o defeito dos irmãos e sirva junto com eles. Muita gente muda de igreja, eu não aguento meus irmãos. Meu querido, você vai trocar de igreja, vai ter outro irmão chato lá. Suportai-vos, né? É o que diz a palavra. Então, assim, a gente precisa adaptar, porque é a nossa família, né? E qual família que não tem problema? Às vezes a gente tem um controle rígido, né? Do nosso horário com academia, com estudo, com entretenimento, mas a gente alega às vezes falta de tempo para leitura bíblica, para evangelismo e para jejum, né? Que dificuldade de fazer um jejum. Quanto tempo você não faz jejum? Bota aí nos comentários. Vamos lá. Primeiro tópico.
o chamado para o compromisso diz assim: quando atendemos ao chamado do Senhor para ser seus discípulos, contamos com a garantia do seu contínuo cuidado para conosco. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem ama. Se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós, que assumimos um compromisso com o seu Filho. Diante disso, devemos nos perguntar se estamos determinados a seguir Jesus e aprender com ele. Embora essa não seja uma tarefa fácil, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Eu quero ler um texto aqui de Mateus, eu vou ler mais para frente, mas para mim é um dos textos mais bonitos que Jesus tem ali no Sermão do Monte. É um trecho do Sermão do Monte. Mas vamos por parte para a gente não atropelar, né? Ter compromisso com Cristo é um chamado a uma paternidade que é adotiva, né? Muita gente não gosta do termo padrasto, ou que ainda existe uma sobreposição da paternidade biológica sobre a paternidade por meio da adoção. Mas tem uma curiosidade sobre isso. Os romanos, eles valorizavam e muito a adoção, visto que, sendo assim, você teria responsabilidade sobre aquela criança, né? Aquela criança que não tem autonomia para se tutelar sozinha e ainda tendo a pessoa que adota, né, a oportunidade de forjar o caráter daquele indivíduo. Então isso na época de Roma era, o pessoal batia palma, porque você está suprindo uma necessidade. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E aí, adotar resolvia os problemas da época. Transmissão de propriedade, estabilidade social, continuidade da família para bens e heranças, né, etc. Afinal, pouco importa gerar, se ao final desse processo não se abraça com unhas e dentes a responsabilidade daquela criança, daquele indivíduo, né? É isso o que Cristo faz conosco. Ele se responsabiliza pela nossa vida, desde que nós sejamos ensináveis, dóceis e obedientes. Deus não só se responsabiliza como pai, mas também provê, sustenta, doutrina, corrige e combate um dos maiores males da humanidade, que é a ansiedade. Eu quero ler com vocês, como eu falei aqui desse slide, Mateus 6:26. Começa no 26, a gente vai ler até o 34, tá grafado aqui de amarelo, mas como eu disse para vocês, é uma das falas mais bonitas do Sermão do Monte. Vamos prestar atenção aqui. Diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andei, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus aqui nesse pequeno pedaço do Sermão do Monte, ele fala das aves do céu que não ajuntam e que Deus cuida das aves e que nós não teríamos mais importância do que um passarinho. Depois ele dá um outro exemplo, ele fala sobre o lírio do campo, que o lírio do campo é vestido, que hoje ele está belo e amanhã ele seca, amanhã ele vai para o fogo.
Será que nós não temos mais importância do que uma planta? É incrível Jesus falar isso, porque ele está dizendo assim: olha, o meu pai cuida da terra, cuida de animais, cuida de plantas, ele não vai cuidar da sua própria criação. E às vezes a gente fica ansioso e não sabe o que fazer com essa ansiedade, tá? É muito, muito interessante isso. E aí é difícil pra gente confiar sem ver. Às vezes a gente quer ver, né? Às vezes a gente quer abrir a despensa e ter 10 latas de óleo lá, 15 biscoitos, 20 quilos de arroz e falar assim, tô com muito, tô sobrando, né? Mas nem sempre a gente vê. A gente precisa aprender a confiar sem ver. É um desafio, mas é um convite daquele que fez céus e terras. Não poderia fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? É a pergunta. Mas, na sequência, mais um texto. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui a ideia do texto de lançar a ansiedade é como se você estivesse conversando com alguém mais forte que você, mais capaz do que você, sobre um problema que você está passando. Lançar a ansiedade é jogar para bem longe um problema, no colo de quem pode resolver esse pepino. Certamente Deus, não há nada que Deus não possa resolver, tá bom? 1.1, o compromisso de carregar a própria cruz, diz assim: assumir um compromisso com Cristo requer renúncia e disposição para segui-lo e carregar a própria cruz. Isso envolve um comprometimento incondicional com Cristo, que é crucificar o eu. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo que para segui-lo precisamos nos submeter à disciplina do Evangelho e não desistir da jornada cristã, independente das circunstâncias. Carregar a cruz não é abandonar todos os sonhos e projetos, mas submetê-los ao senhorio de Cristo e assumir a responsabilidade de discípulo, obedecendo às suas ordenanças, com a certeza de que já somos mais nós que vivemos. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Esse termo aqui, de não abrir mão de nossos sonhos, nossos projetos, é um pouco conflitante, porque quando a gente está sendo guiado por Jesus, o plano dele é melhor do que o nosso. O que a gente pode pedir é para que os nossos planos estejam inseridos na vontade dele. Mas dizer que a gente tem planos, sonhos, vontades e vamos fazer luz em Cristo, às vezes não é uma realidade que ele quer para a gente, né? Lembre-se que Paulo abriu mão da sua vida por completo para atender um chamado de Cristo. Então, vamos voltar aqui. Carregar a cruz é essencial para a vida do crente, né? Mas carregar a cruz é muito mal interpretado hoje. Carregar a cruz não é suportar doença, não é suportar dívida, não é suportar problemas familiares que são inevitáveis, né? Isso até o descrente ele suporta. Mas cruz, aqui no contexto cristão, ele é o instrumento de uma morte voluntária. Lembre-se que Cristo carrega a própria cruz aonde ele seria mais tarde pregado, né? E durante essa caminhada ele foi humilhado publicamente, foi escoteado, foi cuspido, enfim, tantas outras coisas, né? Quando Jesus nos convida a carregar a cruz, ele nos convida a matar a nossa natureza, a matar o velho homem, né? Esse velho homem precisa estar crucificado nessa cruz. E aí, sem carregar a nossa cruz diariamente, a igreja vira um clube, sem poder transformar aquele que se converteu. Carregar a cruz vai significar também fazer escolhas que matam os nossos desejos pecaminosos para então honrar a Deus com a nossa disposição. Não revidar, não participar de cancelamento ou linchamento em rede social, não postar foto sensual, como quem é refém de uma validação alheia, de like, de curtida, né? Tudo isso para quê? Para alimentar o prazer do ego, né? Para querer aplausos, né? Às vezes para querer vingança, né? Mas abrindo mão disso, de tudo isso que foi dito, estamos verdadeiramente
seguindo a Cristo, tá? 1.2, o compromisso de ser verdadeiro. A verdade tem em si uma grandeza espiritual, presente em quem assume o compromisso de refletir o caráter de Cristo no mundo. Isso significa caminhar na luz, sem mentiras ou atitudes obscuras. A Bíblia não diz que Jesus é uma possível verdade, mas que ele é a verdade. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade, seja em sua vida pública ou em sua vida privada. Ser verdadeiro, né? Aqui o tópico fala de um compromisso verdadeiro, mas fala sobre ser verdadeiro, não é apenas uma questão de não contar mentiras pontuais, né? Liga, fala, não, diz que eu não tô, a pessoa não quer atender uma ligação, enfim. Quantas mentiras contamos aí? Mas fala sobre adotar um estilo de vida transparente, né? Ter uma integridade que reflita a natureza de Cristo. Engraçado, eu lembrei essa questão de a gente via muito isso antigamente, às vezes ligava para casa, quero falar com o seu fulano, não diz que eu tô aí não, não, fulano não tá aí. E aí a gente levantou essa questão lá na EBD, muitas crianças veem os pais fazendo isso, e a criança ela aprende muito mais do que com o que ela vê do que aquilo que é dito para ela, né? Então esse é um ponto interessante. Será que a gente não está servindo até de mau exemplo dentro de casa? Pense nisso, tá? A gente debateu isso lá uma vez na EBD, mas vamos voltar aqui para o assunto. Jesus, ele não fala apenas a verdade, ele é a própria verdade, como diz aqui no slide, né? Enquanto Satanás, ele é o pai da mentira. E se a gente vive sobre essa sombra da mentira, nos assemelhamos a Satanás. O Espírito Santo, ele não opera livremente em uma vida de fingimento, em uma vida de dissimulação, de falsidade, né? A verdade da Bíblia, ela vai exigir coerência entre aquilo que está sendo dito e aquilo que a gente vive no secreto. Caminhar na luz, então, significa ter uma disposição de ter a vida exposta tanto para Deus quanto aos irmãos, sem reservas e sem ressalvas. 1.3. O compromisso com a obediência. Colocar Jesus em primeiro lugar é uma característica do discípulo que tem o compromisso de obedecê-lo de todo o coração. A obediência, portanto, é uma das virtudes da vida cristã e está diretamente relacionada ao amor a Deus e aos seus mandamentos. Nesse processo, os discípulos conectados a Cristo se distanciam do pecado e se inclinam às virtudes do Espírito, mantendo-se fiéis aos princípios do Evangelho. A obediência, ela é a prova real de amor, de que se tem não por sentimento, mas por decisão, né? A gente não obedece a Deus para ser aceito por Ele. Nós já fomos aceitos por Ele. Por isso que a gente obedece. E aí, nós não somos escravos de um Deus irado. A nossa obediência, ela é uma resposta voluntária, não obrigatória, voluntária de um filho que confia nas regras do pai, né? Que, apesar de num primeiro momento pode parecer muito restritivo, porque a gente abre mão de muita coisa que a gente fazia, mas avaliando a longo prazo, muitas dessas regras são para nossa própria proteção, para proteger nossa vida, nossa integridade moral, física, psicológica, né? E aí não existe senhorio de Cristo sem submissão humana. Chamar Jesus de Senhor e não fazer o que ele manda é uma contradição espiritual. Lá em Lucas 6,46, eu até botei aqui na sequência, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus matou a pau aqui. Ele fala assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor Jesus, mas vocês não obedecem? Mas vocês não se submetem? Estão me chamando de Senhor por quê? Forte isso, né? Hoje a nossa luta é contra a gente mesmo. A gente cansa de ouvir frases do tipo assim, siga o seu coração, nada errado se te faz feliz, mas a verdade é que é enganoso o coração do homem.
quem o conhecerá, né? A gente não pode confiar no nosso coração, a gente precisa confiar em Deus, confiar na condução do Espírito Santo. Esse sim, não tem erro, tá? Segundo tópico, o comprometimento com Cristo. Comprometimento do discípulo com o seu Senhor Jesus. Cristo se expressa no comprometimento com o desenvolvimento da igreja local, com contínuo autoexame à luz da palavra, com a ajuda do Espírito Santo e com as Escrituras Sagradas como regra de fé e conduta. Então, o comprometimento com Cristo, ele não é uma afirmativa, ele é uma confissão, né? Quando a gente vai lá na frente e confessa, olha, eu aceito o sacrifício de Cristo. Cristo fez um sacrifício a nosso favor. Você crê no sacrifício de Cristo em favor da nossa vida. Então, ser crente não é só essa confissão, mas é como a gente disse no começo da aula, é uma aliança prática. E essa aliança, ela vai se manifestar em 3 principais momentos, né? Vida em comunidade, igreja, a gente já viu lá no começo. Vigilância interior, que é o autoexame que a gente faz. E a submissão à verdade, que a verdade é a palavra de Deus, é o evangelho. Não tem como a gente separar Cristo do corpo ou Cristo da sua palavra. Tá tudo junto, né? E aí, o nosso comprometimento, ele acontece não por força própria, mas por uma capacitação do Espírito Santo. O discípulo, ele não sobrevive ao confinamento, ele não sobrevive de maneira isolada, ele precisa de um ambiente como uma comunidade, como a igreja para crescer, e ele também precisa da palavra como uma navalha, como uma gilete, para que ele seja podado. Não podado para ser lançado ao fogo, talvez em alguns momentos podado para falar, olha, isso que você está fazendo errado, mas podado para frutificar mais, para crescer mais, para se tornar uma árvore maior, né? Antes da gente começar, quero avisar para vocês sobre o nosso clube de membros. Você já conhece? Se você ainda não conhece, tem um botão aqui embaixo. E a partir de R$ 1,99 você pode ajudar o nosso canal a crescer, comprar os nossos suprimentos, né? Já tem microfone, já tem o passador aqui de slide, já tem algumas coisas, mas tem outras na lista. Então, você tem alguns níveis ali, você pode ter um emoji personalizado, pode sugerir temas aqui para a gente gravar um vídeo, pode ter seu nome citado lá no final do vídeo. E se você quiser colaborar, clique aqui embaixo, saiba membro. Tenho certeza que algum deles ali pode estar ao seu alcance a partir de R$ 1,99, tá? Vamos em frente que atrás vem gente. Deus abençoe sua vida. Já estamos com 7 membros já, tá? Cada vez chegando mais. 2.1. O comprometidos com a igreja diz assim: entre os compromissos dos discípulos do Senhor está a igreja, coluna e firmeza da verdade. A igreja é o corpo de Cristo, cujos membros diferentes e diversos exercem diferentes funções. A adequada atuação de cada parte do corpo o faz crescer e se desenvolver. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os membros do corpo de Cristo cuidam um dos outros. Portanto, aquele que verdadeiramente está comprometido com Cristo expressa comprometimento com o cuidado, a participação, a cooperação e o sustento da igreja local. Comprometer-se com a igreja não é uma invenção. Alguém não... foi o padre tal que inventou, foi o pastor. Não, não é uma invenção, né? É uma ordenança divina. É da parte de Deus, serve para a nossa saúde espiritual do discípulo, também do corpo da igreja, né? E aí, sendo apresentado dessa forma, a gente pode entender que nenhum crente, nenhum cristão, ele é autossuficiente, ele precisa dos irmãos. A gente tem 5 ministérios principais, onde há submissão de um ministério ao outro. Não dá para ser um apostolado sozinho sem o mestre, não dá para ter tudo isso sem o pastorado que vai cuidar das ovelhas. Então, assim, há uma submissão de ministérios, né? Imagina de demais irmãos, de demais chamados. É assim que funciona. A igreja também, ela não é um ambiente onde os dons são exercidos, né?
Na verdade, ela é esse ambiente. A gente tem dons, a gente coloca esses dons para funcionar tanto na igreja, como também fora dela. Mas a gente precisa da igreja para que isso seja forjado. E aí, é também um lugar onde a doutrina é preservada e o suporte acontece, né? De um irmão para com o outro, né? Amar a Cristo vai implicar em servir a igreja e ser parte dela. Não existe carreira solo no cristianismo ou um cristianismo que é virtual. A nossa fé, ela se manifesta através do relacionamento, né? Através do relacionamento e através desse relacionamento na comunidade onde a gente é membro desse corpo. Às vezes a gente quer montar uma igreja self-service, né? Vou naquela igreja ali porque a pregação é boa. Ah, eu vou na sede porque o louvor é muito bom. Ou então, eu vou sair daqui porque não gostei da pregação, não gostei da palavra. O nosso compromisso, então, ele deixa de ser um compromisso onde nós somos consumidores, né, daquele meio, para ser contribuintes. O que você tem a oferecer para o reino de Deus? O que você pode fazer na igreja com o talento que o Senhor lhe confiou? A pergunta que a gente deve se fazer. Tá? 2.2. Comprometidos com o autoexame, diz assim: o autêntico discípulo de Cristo está em constante vigilância e oração, pois sabe que depende inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor. Sabe da relevância de estar atento quanto ao seu estado espiritual, para não ter o coração carregado do que desagrada ao Senhor. Contudo, devemos estar bem cientes de que, até mesmo para praticar o autoexame e cuidar de nós, dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, pois não somos autossuficientes. Como a higiene pessoal, né, que a gente faz todos os dias, se não faz, deveria, né, assim é o autoexame. A gente não sai de casa sem escovar os dentes, sem tomar banho, né? E aí, da mesma forma, a gente deve fazer esse convite ao Espírito Santo a nos sondar, a sondar nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas intenções mais particulares, sabendo que o nosso coração é enganoso. A gente esconde pecados dos quais a gente tem uma dificuldade maior de abrir a mão, debaixo de uma capa ali da religiosidade, né? Varrendo aquele pecado para debaixo do tapete. O tal do examina-se, pois o homem é a si mesmo, aquele texto famoso que a gente vê na ceia, né? É um antídoto contra o farisaísmo e também contra uma apostasia que é silenciosa, né? Usar a palavra de Deus para detectar rachaduras na estrutura da nossa fé antes que ela venha a desmoronar. É melhor você pegar um problema no começo para resolver do que quando ele já comprometeu muita parte. Muitos pastores reclamam disso, né? Poxa, eu tenho um gabinete aqui pastoral e o casal só vem me procurar quando o leite derramou. Às vezes tá brigado, tá isso, e não senta os dois aqui. Mas aí depois que partiu para as vias de fato, aí eles vêm me procurar. Aí é um pouco mais complicado de resolver. Lógico que resolve? Resolve. Mas poderia ter vindo antes? Poderia, né? E aí, não havendo essa prática de maneira séria, de detectar rachaduras, de pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, o crente ele acaba ficando cauterizado, né? E perde a sensibilidade ao pecado. Se antes ele pecava e o Espírito Santo incomodava, agora ele já está pecando no modo automático. Salmos 139, versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está fazendo aqui não é uma autoanálise. Ele pede para que Deus pericie a vida dele. Senhor, dá uma olhada aqui na minha vida, vê se tem alguma coisa que não te agrada, vê o que tem que tirar, vê o que tem que mudar, vê o que tem que fazer, né? Porque ele sabe que talvez a própria peneira, talvez a própria balança
possa vir a falhar, mas a de Deus não falha. Há um texto que diz, agora eu nem lembro onde está, mas que Deus não se agrada de balanças injustas. Eu acho que está em Provérbios, mas eu não lembro. Mas eu sei que tem, tá? Vamos em frente. 2.3. Comprometidos com a palavra. O amor a Deus nos leva ao compromisso com a sua palavra. O discípulo que constrói uma relação afetiva com o reino está disposto a obedecer a palavra de Deus e aprender tudo que nela está escrito. Quanto mais cultivarmos a leitura e a meditação na palavra de Deus, mais nos aproximamos de Deus e vamos vencendo as investidas do maligno. Aquele que está em Cristo busca, com fé e interesse, conhecer mais do Senhor e da sua vontade, como é revelado nas Escrituras. Ter o compromisso com a palavra de Deus evita o auto-engano, né? Evita ser enganado por outros e também ser levado por qualquer vento de doutrina. O cristão, ele não vai buscar fora da Bíblia novas revelações, mas orientações dentro dessa Bíblia de como analisar e de como tocar a vida dele dentro de um padrão estabelecido há muito tempo, tá? A Bíblia, ela não é só um livro de histórias antigas, claro, né? Tem o seu contexto histórico e geográfico, mas é regra de fé e prática, né? É o manual do crente, como sobreviver num mundo que caminha para a sua autodestruição. Esse sim é o best-seller da autoajuda. Essa é a única autoajuda que vai funcionar. Por quê? Porque os outros autores de autoajuda estão interessados nisso aqui, né? Há uma intenção de ajudar, mas posso lhe garantir, a autoajuda, que é a ajuda que vem do Senhor, meu irmão, essa não falha, tira e queda, tá? Então, a geração atual é uma geração que quer viver de trecho, que quer viver de corte, de frase de influenciador, sem sondar o resto do conteúdo, sem assistir o vídeo todo, sem ler o texto todo, às vezes caminhando aí numa interpretação até que interessante, mas errada sobre a palavra de Deus. Terceiro tópico, o discípulo de Cristo e a ética, diz assim: o comprometimento com Cristo influencia todas as áreas da vida do discípulo, inclusive a moral. Para tanto, num contexto de corrupção, imoralidade, relativismo, hedonismo e tantas outras características, o discípulo de Cristo busca, na Bíblia, conhecer os princípios que nortearão suas escolhas, decisões, ações e reações. Seu sistema de crenças e valores é o resultado do comprometimento com Cristo e da consequência de que seu viver deve glorificar a Deus. Ter ética, ou ser ético, como você quiser chamar, se trata apenas de incorporar um conjunto de regras sociais ou de etiqueta religiosa, né? Mas a manifestação visível da nova natureza que a gente recebe de Cristo. Então, a ética não é um conjunto pré-estabelecido por homens, né? Na aula passada ou retrasada, a gente falava que o homem não é mau por influência de outros homens. O homem é mau por conta da sua própria natureza. Quando a gente vê a questão da ética, a gente não vê princípios estabelecidos por homens. A gente vê princípios estabelecidos por Deus. Então, ser ético é a manifestação da vontade de Deus. Se cremos que Deus é santo e somos filhos dele, a gente precisa refletir essa santidade em cada decisão que a gente toma. Deus é soberano e as nossas decisões são tomadas com base nas nossas escolhas, né? Não pela sociedade, enfim. Essa mesma sociedade, ela insiste em relativizar a moral, dizendo que o que é certo para você talvez não possa ser certo para mim. O cristão, ele rejeita essa afirmação, sabendo que só tem uma verdade, não existe meia-verdade, não existe uma verdade relativa. A verdade é Jesus Cristo. Então, ser ético, mais uma vez, é não se envolver em esquemas de pirâmide, é não dar jeitinho. E ele não faz isso, o crente, né, por medo de ser pego, mas porque há um temor a Deus.
3.1. Resplandecendo no mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, diz que eles deveriam ter um comportamento exemplar, não somente dentro da igreja, mas também na sociedade que viviam. Paulo compara a vida dos discípulos de Cristo com a diferença produzida pela luz no ambiente escuro. A ética cristã enfatiza a responsabilidade pessoal e coletiva de agir de forma moral, buscando fazer o bem e não o mal. Mesmo em um mundo marcado por desafios complexos, é o comportamento daquele que nasceu de novo, considerado luz, sal e testemunha de Jesus Cristo. Para tanto, dependemos da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo. A ordem que Paulo dá para resplandecer como luminares no mundo, né? Ela é interessante, porque o nosso sistema solar, o Sol é o único corpo celeste com luz própria. A gente não tem outro, tá? Tudo que você vê no espaço, lua, estrela, eles refletem a luz do Sol, né? Isso acontece no espaço, num lugar que não tem luz. A única luz é do Sol, né? A gente vê aquilo tudo bonito à noite, mas se não tivesse Sol, ia ser aquele breu, a gente não ia enxergar nada, né? Então, como o Sol só dá para brilhar onde tem escuridão. Se você já tivesse um outro Sol, vai vir um outro Sol. Não tem, já está claro, né? Isso vai exemplificar a relação da igreja com a cultura, por exemplo, né? A gente não é chamado para mudar uma cultura, até porque o nosso sistema ele já caminha para a destruição. Cristo já falou isso. Mas para guiar aqueles que estão inseridos nesse sistema e que estão perdidos, entenda, a gente não vem para trazer uma cultura, a gente vem para pescar aqueles que estão perdidos para uma cultura que é funcional e eterna, tá? Como os demais corpos celestes, né? Estrela, lua, etc., a gente reflete o brilho de Deus. Esses outros corpos, eles refletem o brilho do sol, né? E a gente reflete o brilho de Deus. Não por performance, mas porque nós refletimos a santidade daquele que nos chamou para ser santos. Aqui na sequência, Mateus 5,16. Espera que eu vou pegar o slide. Voltei, não falei que tinha slide? Aqui o slide, ó. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, com isso ele vai deixar claro que o objetivo do brilho não é o aplauso, né, para o discípulo, para a pessoa que está vivendo, que está trajando aquele padrão, mas para glorificar a Deus. Agora sim, vamos em frente. 3.2, compromisso com o bem. A ética cristã é a ética do amor. O apóstolo João escreveu que conhecemos o amor com que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos doar ao próximo. Nosso amor deve se expressar em ações, perseverando em fazer o bem. O apóstolo Paulo aconselha os discípulos de Cristo a evitar o mal e se apegar ao bem. Portanto, Deus nos chama a abrir o coração para o amor leal e abnegado. Então, ter compromisso com o bem não é só passividade de não praticar o mal. Porque aí você é só você não fazer. E aí você é do bem? Só porque você não faz? Não, né? É só não matar, é só não roubar, é só não mentir, né? Mas é necessário agir de maneira positiva e ativa, né, na prática da bondade e também da misericórdia. O amor ágape, né, que é o amor sacrificial, modelado pela cruz de Cristo, é o amor que a gente está tratando aqui. Paulo ele vai nos instruir a vencer o mal com o bem. Não é porque uma pessoa fez o mal pra gente que a gente tem que devolver na mesma moeda, não. Nós vamos vencer esse mal com o bem. Então, indica ter uma postura que é ofensiva à postura das trevas. A bondade, como vocês sabem bem,
é um dos gomos do fruto do Espírito. O que significa que a nossa capacidade de fazer o bem genuíno, especialmente para quem não merece, né, não vem da educação de berço que nossos pais nos deram, mas é um resultado direto da ação do Espírito Santo que age em nós. E aí, esse é inclusive um dos vários motivos pelos quais o homem não pode ser bom sozinho, né? Por mais que ele tenha tido uma boa educação, por mais bondoso que ele seja, ele nunca vai ser completo sem Cristo na vida dele, né? É ele quem atua e capacita para amar ou para ser bom de maneira extraordinária. Coisas que sozinho não conseguiríamos. Quando Cristo fala amar uns aos outros como eu vos amei, se nós não formos capacitados, a gente, pela força do braço, não vai conseguir, tá? Para terminar 3.3, a base da ética cristã. A palavra de Deus não é possível, uma ética sem fundamento bíblico. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos precedem a ética. O salmista declara que a palavra de Deus é luz que ilumina o seu viver e dá sabedoria. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fazemos parte de diferentes grupos sociais e convivemos com pessoas que ainda não nasceram de novo. Portanto, é preciso constante vigilância, que a palavra de Deus abunde em nosso coração, orar em todo o tempo e sermos guiados pelo Espírito para identificar e aplicar os princípios bíblicos nas diversas situações do nosso dia a dia. A teologia, ela afirma que a moralidade não é uma construção social evolutiva, né? Ou um consenso democrático, mas é sim a própria revelação do caráter imutável de Deus nas Escrituras. Lembra que eu falei da ética? É a mesma coisa, a moralidade, a moral, ela não vem de homens, ela vem de uma construção do reino, ela vem de Deus. Então, existe hoje uma grande disputa entre o absoluto bíblico, né, e o relativismo cultural. Muito do que norteia hoje sistemas jurídicos, né, de vários países, inclusive o nosso, tem origem nos mandamentos bíblicos. Não matar, não roubar, enfim. O Espírito Santo, ele, além de inspirar a palavra, é ele quem nos dá o discernimento necessário para colocar essa palavra em prática. Ele jamais irá contrariar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, a ética do crente, ela jamais vai se basear naquilo que ele sente ou no que todo mundo faz, mas no que diz o Senhor por meio da sua palavra, por meio do Evangelho. A Bíblia sempre foi e sempre será a autoridade no assunto. Meus queridos, estou terminando. Antes de entregar essa aula, quero mostrar para vocês 3 slides que eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp 0800. É só você entrar no link aqui embaixo e pedir, né? O arquivo já vai estar lá a partir de segunda-feira, ó. Os compromissos do discípulo de Cristo. Então tem essa árvore zona aqui, ó. O contínuo autoexame, obediência a Deus, ser verdadeiro. É um resumo da aula que a gente acabou de ter. Às vezes você quer passar aí na sua igreja para os seus alunos, fazer um estudo para você guardar, enfim. Tem esse outro aqui, ó, que é o mesmo assunto, é o mesmo tema, mas é uma outra disposição. Volto a dizer, se tiver algum erro, considerem a inteligência artificial que está fazendo, tá? Mas aí tem esse caminhozinho, parece aquele joguinho de tabuleiro. E também esse aqui, ó, os compromissos dos discípulos de Cristo. Então tem os tópicos, né? E subtópicos também interessante aí para você passar na sua igreja. Terminamos aqui. Antes de me despedir, tem uma... dessa vez eu vou colocar lá também um mapa mental, tá? Não dá para passar aqui porque o arquivo é grande, eu teria que fazer uma configuração no OBS, mas eu vou disponibilizar para vocês também lá na pasta, sem custo algum, é só clicar no link. E aí eu peço para vocês, meus queridos, antes de ir embora, já deixou o seu like? Se não deixou o seu like, deixa aí, pelo amor de Deus. Você que ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Tem mais gente assistindo o nosso canal que não é inscrito do que aqueles que são inscritos. Inscreve no canal, seja notificado toda semana, ativa o sininho aí,
para você não perder nada, tá bom? Meus queridos, eu vou ficando por aqui, muito grato e satisfeito estou de trazer mais uma aula para vocês. Semana que vem, se o senhor assim permitir, estou de volta. Um beijo, queijo. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.